Bom, seguindo a primeira parte do Livro dos Espíritos, hoje a gente vai ver a formação dos seres vivos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um paralelo entre as descobertas científicas, como a gente vem fazendo até então, e as teorias expostas pelos Espíritos no Livro dos Espíritos. Então, ainda na primeira fase, no primeiro livro do Livro dos Espíritos, que a gente já está praticamente acabando, mais uma ou duas aulas a gente acaba essa primeira parte. Bom, em relação ao aparecimento e evolução biológica dos seres vivos, o Livro dos Espíritos ele não cita muitos detalhes, até porque ele sabia que viriam descobertas científicas que realmente foram até paralelas ao lançamento da doutrina espírita, e a coisa veio cada vez mais evoluindo nesse sentido. E na questão 44, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: de onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes, que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. Então, dentro dessa proposta, que está de forma geral, não muito específica, mas de forma geral, totalmente concorde com a ciência, a meu ver. E o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele dá algumas informações muito interessantes, que estão muito de acordo com as teorias de Oparin, que foi o grande desbravador dessa questão do aparecimento da vida na Terra. Foi o primeiro a se pronunciar de forma mais profunda a respeito dessa questão. E o Emmanuel diz, complementando o que o Livro dos Espíritos fala na questão 44, que no começo era só o protoplasma. Então esses germes que os Espíritos se referem no Livro dos Espíritos é o mesmo protoplasma ao qual Emmanuel se refere no livro A Caminho da Luz. Então era uma massa gelatinosa, era uma matéria muito fluida, aliás, uma matéria fluida, como nós vimos em algumas aulas passadas, o que são os fluidos, e a partir desse protoplasma, unido ao princípio espiritual que foi trazido de outros orbes pelos espíritos puros, eles começaram então a fazer as primeiras experiências a respeito com os seres vivos que eram unicelulares até então no planeta Terra, eram células, bactérias, vírus, etc., onde foi primeiramente ligado esses princípios inteligentes para o começo da evolução. Então a gente vê que essa evolução ela acontece tanto de forma biológica, ou seja, material, na evolução do corpo físico propriamente dito, quanto espiritual. E a gente vai ver que foram bilhões de anos até chegar à fase que nós estamos agora, como seres racionais, ou quase isso. Bom, passando disso, a evolução humana. Kardec, sempre muito objetivo, ele tinha um grande desafio nas mãos. Porque se a gente for contextualizar o nascimento da doutrina espírita, ela nasceu num meio extremamente católico, onde a igreja, há muito pouco tempo antes do lançamento de O Livro dos Espíritos, ela já se voltava completamente para o dogma da infalibilidade papal, ou seja, homens que são infalíveis, representantes de Deus na Terra. Então, Allan Kardec tinha um dilema, que era superar esse fanatismo religioso, mas ao mesmo tempo fazer uma ponte com a ciência. E
O interessante disso tudo é que esse livro dos Espíritos que nós estudamos aqui, que nós lemos agora, ele tem a base, não na primeira edição, mas na segunda e na terceira, e um pouco da quarta edição também, e depois foi feita uma grande refusão por Kardec. A primeira edição de Livro dos Espíritos era um pouco mais de 500 perguntas e respostas, que ele não teve muito tempo, e inclusive até orientado pelo Espírito da Verdade, para não entrar em determinados detalhes científicos, cuja parte é representada por essa primeira que a gente estuda. Então ele não tocou muito nesses assuntos, porque viriam dois grandes pesquisadores que o mundo espiritual já tinha reencarnado, um deles Charles Darwin e o outro Alfred Russel Wallace. Charles Darwin nasceu numa família muito rica, ele era um homem muito bem conceituado na sociedade, uma pessoa inteligentíssima, e Alfred Russel Wallace nem tão bem sucedido financeiramente, inclusive passou no Brasil cerca de 8 a 10 anos, me parece, até 1852, ele estava aqui no Brasil, ali no Pará, fazendo determinadas pesquisas a respeito da evolução. Mas por que eu estou falando isso? Porque o mundo espiritual não concentra as informações em uma só pessoa. Então, assim como o Livro dos Espíritos foi composto por centenas, talvez até milhares de espíritos, quando o mundo espiritual vê que já há possibilidade evolutiva na sociedade como um todo, no mundo como um todo, ele envia várias pessoas ao mesmo tempo para elaborar novas teorias e novas descobertas. Assim como foi o avião com os irmãos Wright e com Santos Dumont, assim também foi com Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. A coisa era tão incisiva, a reencarnação fica tão patente nesse sentido, porque naquela época não existia televisão, não existia internet, e nem tampouco eles ainda se conheciam. E o Alfred Russel Wallace, que já havia escrevendo as teorias dele aqui no Brasil, inclusive, ele mandou o trabalho todo dele para Darwin, assim, numa lição de humildade incrível, e pediu para que Darwin desse o posicionamento a respeito daqueles conhecimentos que ele escrevera ali. E Darwin descobriu uma coisa que ele ficou muito espantado, porque a obra de Darwin, A Evolução das Espécies, ainda não estava completa. Haviam apenas 11 capítulos em 1858. E eu estou citando isso por quê? Porque o Livro dos Espíritos ele foi lançado em 1857. E a teoria da evolução das espécies, ela surgiu e foi surgindo muito aos poucos, porque Darwin demorou quase 20 anos para escrevê-la. E quando Darwin entrou em contato com aqueles escritos do Alfred Russel Wallace, que por sinal depois se converteu ao espiritismo e se transformou num grande pesquisador da mediunidade. Então o Darwin ficou assim muito espantado com aquilo, porque até então Darwin não tinha liberado informações para ninguém a respeito daquele trabalho que ainda de certa forma era secreto. Só alguns discípulos mais chegados dele tinham ideias de parte do trabalho que ele estava publicando. E Darwin sofreu horrores com a igreja, né? Quando ele disse que o ser humano, indiretamente ele mostrou que o ser humano não deriva de um tronco comum, ele comprou uma briga muito grande com a igreja de que dizia que toda a humanidade descendia de Adão e Eva, que é o dogma do pecado original, que está lá no Antigo Testamento, no primeiro capítulo de Gênesis na Bíblia. Então, Darwin, apesar de todas as críticas que se faz à obra dele, e muita coisa foi acrescentada até a presente data, ele foi um grande desbravador nessa questão da evolução biológica do ser humano. E ao contrário do que se pensa, ele, ao lado de Kardec, foi e claro, Alfred Russel Wallace, também aliado aos dois, foram os grandes idealizadores dessa ideia de evolução, né? Que no século XIX tinha um determinado enfoque, e hoje em dia o enfoque até para os moldes da sociedade atual racista, né?
Daí alguns teriam acusado Allan Kardec de ter sido racista. Alguns babacas, né, que não entendem nada da doutrina espírita, terem dito que Allan Kardec é racista, porque ele teria no livro Obras Póstumas dito que a raça negra seria inferior à branca, mas não levam em conta que Allan Kardec no livro dos Espíritos diz que são os mesmos espíritos que animam os corpos de todas as etnias, né? Assim como animam os corpos dos homens e das mulheres. São os mesmos espíritos que renascem em posição diferente. Bom, então essa evolução humana, ela demorou muitos milhões de anos para se chegar ao resultado que nós temos hoje. Então, desse protoplasma, que realmente foi a matéria primordial para a evolução biológica no nosso planeta, isso até mesmo segundo Opari, não é uma opinião somente de Emmanuel, o mundo espiritual fez muitas experiências. Ao contrário do que se pensa, essa definição genética que nós temos hoje, tanto para o ser humano quanto para qualquer espécie de ser vivo, portanto animais, plantas, também, ela não foi definida de uma forma miraculosa pelo mundo espiritual. O mundo espiritual teve que fazer muitas experiências até que se chegasse a um denominador comum a respeito dessa configuração humana que nós temos atualmente. E aquela questão do elo perdido, que o homem busca, né, os antropólogos, os arqueólogos e tantos outros pesquisadores, eles buscam desesperadamente, não é possível atingir esse conhecimento apenas com a ciência acadêmica. Por quê? Emmanuel explica por quê. Porque esse desenvolvimento biológico, ele foi feito também no mundo espiritual. Porque os espíritos engenheiros da reencarnação, o Jesus e tantos outros espíritos, né? É claro que Jesus não pessoalmente, mas toda uma corporação de espíritos responsáveis por essa evolução, eles realizaram muitas experiências também no período de erraticidade dos espíritos, ou seja, no estágio em que eles estavam entre uma encarnação e outra no mundo espiritual. Então essas transformações, até chegar no Homo sapiens sapiens, que a gente vai ver daqui a pouco, elas foram promovidas e, sobretudo, no período de erraticidade desses modelos, desses projetos de seres humanos até então. É muito interessante esse livro A Caminho da Luz. Mas vamos lá, Kardec pergunta: a espécie humana começou por um único homem? Eu gostaria de conceituar, de enfatizar uma coisa que é muito importante. A teoria da evolução das espécies ainda não era conhecida diretamente pelo mundo. Então Kardec já intuía, com os estudos que os espíritos tinham oferecido para ele através da mediunidade, que a humanidade não descendia de um casal apenas. E o que eles respondem? Não, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Isso aí, na própria nota da questão 50, Kardec faz uma nota bem grande a respeito disso, e no final ele diz que, como muitos consideram Adão como sendo mito, e tem muita razão. E no livro A Gênese, que foi escrito em 1868, o Allan Kardec reforça essa tese de que Adão representa uma evolução biológica para o ser humano, que a gente vai ver como se processou daqui a pouco. Uma outra questão... vamos ver isso aqui primeiro. Para que se chegasse até esse modelo atual que somos nós, Homo sapiens sapiens, né, a espiritualidade, ela começou há 4 milhões de anos a estabelecer uma linha genética definitiva. Aliás, desde já, estou com os espíritos. Esses cálculos aqui que são feitos pelos cientistas são meramente aproximativos. Tá? Essas teorias aqui, isso aqui é um quadro de baixo de um professor de biologia, que ele é pós-doutorado pela Unicamp, e o de cima é feito por um grupo de pesquisadores norte-americanos da Universidade de UCLA. Então,
cerca de 4 milhões de anos, o ser humano começou a dar alguns saltos, né? O princípio inteligente que estagiava em cérebros de répteis, aves e mamíferos, que nós podemos, por falta de palavras, chamar de inferiores, eles começaram, numa experiência da espiritualidade, a reencarnar nesses corpos mais primitivos, mas com um cérebro, um equipamento muito mais bem elaborado. Esse equipamento mais bem elaborado foi promovido pelos espíritos no mundo espiritual. E desses 4 milhões de anos, até mais ou menos 1,5 milhão a 300 mil anos, portanto vamos botar aí uns 2,5 milhões de anos, foi somente experiência do mundo espiritual para se chegar a uma raça mais aperfeiçoada, né? E como vocês veem aqui, o crânio só foi aumentando de tamanho. Começamos com 700 centímetros cúbicos, passamos para 750 centímetros cúbicos com o Homo habilis, o Homo erectus 900 centímetros cúbicos, né? Portanto um volume um pouco maior. O Homo sapiens neanderthalensis, que seria esse aqui, que viveu mais ou menos há 100 mil a 40 mil anos, porque ele coexistiu, segundo algumas teorias, com o homem atual. Por processos genéticos de seleção natural, ele foi desaparecendo, né? Então, hoje, nós temos uma caixa craniana de 1.300 a 1.600 centímetros cúbicos. Os 700 lá do homem de Neandertal, do Australopithecus, há 4 milhões de anos atrás. Então, esse período todo, de mais ou menos 4 milhões de anos, foi a experiência do mundo espiritual para se chegar a um cérebro que comportasse um período evolutivo mais substancial para o ser humano. Segundo informações do espírito de Joana de Ângeles, é apenas uma teoria, o homem só adquiriu consciência há 10 mil anos atrás. A consciência do bem e do mal. Somente há 10 mil anos atrás. O livre-arbítrio é muito tempo atrás, mas a consciência somente há 10 mil anos. Então, essa questão da religiosidade, né, André Luiz toca muito nela no livro A Caminho da Luz, porque ele diz que a partir do momento que o homem adquiriu livre-arbítrio, ele começou a se comunicar, ainda que de forma semi-inconsciente, com o mundo espiritual. Existem até alguns pesquisadores, por exemplo, que são conhecidos, muito conhecidos no meio acadêmico, como Michel Eliade, Jorge de Mézières e tantos outros, que um deles, né, inclusive um etnógrafo, diz que esses homens primitivos, eles punham inclusive determinados crânios dos, entre aspas, parentes que faleciam, eles punham na porta das cavernas, que era para aqueles espíritos que eles achavam que perturbava eles, não entrar nas cavernas e perturbar o lar que eles tinham. Então isso aí já era um contato que se tinha com o mundo espiritual, ainda que eles não entendessem o porquê. Até em pinturas nas cavernas mesmo, muitos desses desenhos, se a gente tiver uma mente espírita, a gente convê que é um contato com o mundo espiritual que eles tinham, ainda que fosse muito de forma rústica, né? Então, Marcelo, só uma coisa do Micéia, é esse que está falando? Está no livro do Micéia? Não, esse é de um etnógrafo. Ah, tá. Eu esqueci o nome agora, mas depois eu pesquiso e te falo. Não me vem agora na cabeça. Mas o Michel Eliade, ele faz um estudo comparativo dessa religiosidade humana, que nasceu mais ou menos nesse período, né, até os dias atuais com as grandes religiões. Ele faz isso de forma comparada, né? Então, há mais ou menos 40 mil anos, esse Homo sapiens sapiens sobrepujou essa raça mais inferior e começou realmente um grande salto para a humanidade. Mas aí é que está a grande sacada do negócio. Esse grande salto que a humanidade sofreu com as grandes civilizações, principalmente, não aconteceu simplesmente pelo aperfeiçoamento da tecnologia. Nenhuma teoria científica acadêmica ela consegue explicar a grandiosidade do Antigo Egito, por exemplo, que já fazia trepanação naquela época. Trepanação são incisões no crânio
um buraco no crânio que você faz para fazer determinado exame, ou tirar algum tumor, uma cirurgia, né? E descobriu-se um crânio no Antigo Egito, que data mais ou menos de 3.500 anos atrás, que ele tem uma cicatriz no crânio que, segundo os especialistas neurocirurgiões, ele foi devido a uma incisão no cérebro que teve um período de calcificação, ou seja, não foi uma experiência mal sucedida. Eles fizeram uma cirurgia há 3.500 atrás num cérebro humano e ele calcificou e a pessoa provavelmente não morreu daquele mal. E, inclusive, descobriu-se, alguns egiptólogos muito famosos, descobriu-se que em algumas dinastias eles já usavam um tipo de anestesia naquela época. Então, todo esse salto, vamos dizer assim, evolutivo que a humanidade deu, segundo Emmanuel e Kardec também, no livro A Gênese, Emmanuel no livro A Caminho da Luz, foi esses seres mais evoluídos que vieram, não de Capela, porque Capela é uma estrela, foi de um dos planetas ligados ao sistema Capela, que era muito parecido com a Terra, e a gente vai falar dessa imigração dos espíritos quando a gente tocar no assunto reencarnação. Eles vieram então e não reencarnaram-se, ao contrário do que se pensa, ao contrário do que muitos pensam, de uma hora para outra, porque senão haveria involução do espírito. Então, esses espíritos, apesar de rebeldes, de extremamente vaidosos, muitos deles até com requinte de crueldade, segundo Emmanuel, eles aperfeiçoaram o cérebro humano. De que forma? Sendo ligados a esses corpos até que, se por processos genéticos de mutação, pudessem ser aperfeiçoados tanto biologicamente quanto perispiritualmente. Por quê? Porque esses espíritos precisaram passar também por adaptações no perispírito para habitar um mundo muito mais denso do que aqueles que eles viviam. Então, como Deus é extremamente misericordioso, num período mais ou menos de 30.000 anos, isso aí é um cálculo muito aproximado, esses espíritos começaram a evoluir a raça, o sapiens sapiens, geneticamente, até que ela pudesse ter um equipamento cerebral decente que fizesse com que esses espíritos pudessem oferecer os conhecimentos que eles trouxeram desse planeta mais evoluído. E daí surgiram as grandes nações. Por exemplo, falei do Egito, tem uma cidade na Índia chamada Mohenjo-Daro e uma outra chamada Harappa, que são os dois principais parques arqueológicos da Índia. Então, foi descoberta uma cidade, algumas décadas atrás, que, primeiro, eles falavam uma língua que não pôde ser decifrada até hoje. Segundo, eles tinham um sistema de esgoto e um sistema social que é muito parecido aos da civilização atual. Isso há mais ou menos 4.500 a 5.500 anos atrás. Essa civilização ainda é um grande enigma. Isso eu não estou falando de informação espiritual, eu estou falando de arqueologia, né, de pesquisadores materialistas, muitas vezes, que detectaram esse tipo de coisa e simplesmente não conseguem explicar o porquê. Isso já era os primeiros vestígios desses espíritos mais evoluídos tecnologicamente, trazendo os seus conhecimentos de acordo com a capacidade cerebral que eles já possuíam. Então, só botei esse quadro aqui para a gente ter uma ideia de que a natureza não dá saltos. Não adianta querer apressar o processo de evolução. Nenhuma tecnologia é desenvolvida de uma hora para outra. Nenhum aperfeiçoamento, tanto intelectual quanto moral e espiritual, também não é obtido de uma forma espontânea e miraculosa. Isso tudo é um resultado de grandes experiências que o mundo espiritual fez, com muita paciência e muita sabedoria durante os milhões de anos aí, que eles vieram evoluindo essa capacidade cerebral do Australopithecus, né? Então isso é uma colocação que eu gostaria de fazer, né, para que a gente entenda
como Deus ele é sábio, né, ao dar tempo para as coisas maturarem. Né? Essa parte do Livro dos Espíritos ela é muito voltada para a paciência. Né? Imagine, né, que segundo a teoria do Big Bang, como a gente falou, num cálculo aproximado, o universo teria mais ou menos uns 15 bilhões de anos. Mas outras teorias já dizem até mais ainda. A Terra mais ou menos uns 4,5 bi a 4 bi e 800 milhões de anos. Isso também são cálculos muito aproximados. Isso para apenas cerca de 1 bilhão de anos, mais ou menos, começar a surgir vida na Terra. Então nós tivemos aí um período de 2,5 bi a 3 bilhões de anos sem vida no planeta Terra, até que pudesse esse protoplasma desenvolver as primeiras formas de organismos unicelulares. Né? Adão e Eva, né? O mito do paraíso perdido. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre, e ele quer dizer orgânicos e não espirituais, porque os espirituais nós vamos ver, quando a gente vê a reencarnação, que muitos, e com certeza boa parte de nós, fomos trazidos em germes de outro planeta. Né? Portanto, somos extraterrestres. Né? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Então, Kardec, ao invés de ridicularizar as crenças antigas, isso eu falando de religião comparada, ele fazia um estudo profundo e conseguia retirar o véu da superstição, daquelas culturas antigas, dos costumes que eles tinham na época, e transplantar aquilo para um código científico. E foi o que ele fez com esse mito também da formação do homem. Né? Aquela história de que a mulher foi tirada da costela do homem, né? Aquela história de que a serpente enganou Adão e Eva, porque ela era o diabo, e intuiu a Eva comer a maçã. Aliás, eu não sei aonde arrumar essa palavra maçã, que não existe no Antigo Testamento. É o fruto da árvore do bem e do mal. Até porque, etimologicamente falando, Adão vem de Adam, que significa ego, uma espécie de eu do ser humano, ou seja, o conhecimento de si mesmo. Antes eles andavam nus e passaram a se vestir. Grande metáfora, que aliás é apenas uma das explicações. Né? Essas crenças antigas, elas podem ser abordadas de várias formas diferentes, de acordo com o trato que a gente quiser dar a esse conhecimento. Né? Então, o fato do homem ter vindo do limo da terra tem muita analogia com o que a ciência acadêmica diz, que a vida foi gerada através desse protoplasma, segundo até o espírito Emmanuel afirma também nas teorias dele. Porque nada que Emmanuel pôs nesse livro, ele põe como verdade absoluta. Né? Se nós transformamos o livro A Caminho da Luz no manual de verdade absoluta, isso não é problema de Emmanuel, é problema do movimento espírita, que em boa parte é fanático, não quer estudar, repetindo os mesmos erros de outras religiões. Né? Emmanuel apenas trouxe os conhecimentos que ele tinha, com as possibilidades do médium Francisco Cândido Xavier, mas jamais transformou isso numa verdade absoluta. Pelo contrário, no próprio prefácio, na introdução do livro, ele diz que aquilo é o resultado das pesquisas que ele fez no mundo espiritual e etc. Não? Bom, tem uma coisa interessante aqui, que eu retirei também para a gente ler juntos. Allan Kardec, na questão 52, ele faz o seguinte, ele pergunta o seguinte: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Olha só que pergunta importante, gente. Olha só que pergunta importante de Kardec, sobretudo na atualidade. Existe raça mais evoluída? Primeiro, não existem raças. Existe uma raça humana apenas. Uma raça humana apenas, que é o Homo sapiens sapiens. Essas transformações, negros, amarelos, brancos e etc.,
são derivadas de quê? Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Biologicamente nós somos iguais. Até porque geneticamente o projeto Genoma, ou parte dele, comprovou que nós temos muito pouca diferença, por exemplo, geneticamente com uma espiga de milho. Né? Procurem a pesquisar isso para ver que eu não estou falando besteira. Né? Então, muitos se gabam, né? Principalmente alguns trastes, né? Que ainda conservam os resquícios do neonazismo em várias partes do mundo, que a raça branca é superior a qualquer outra raça, a raça ariana, aquela coisa toda que veio da Pérsia, que veio da Índia e que se migrou para outros lugares e acabou formando uma raça mais aperfeiçoada. E isso é uma grande besteira, que até teve uma certa repercussão, aliás, uma grande repercussão no século XIX, que ele é eurocentrista, né? Então, o branco do olho azul é considerado assim o top de linha. Mas, na verdade, todos nós, biologicamente, somos iguais. Né? Tanto que hoje em dia não se fala mais no termo raças no plural. Se fala em etnias, porque a etnia leva em conta justamente esses fatores, e eu faço questão de apontar novamente que Kardec e os espíritos já apontavam lá no século XIX. A vida, os costumes e o clima. Os etnógrafos, eles levam basicamente esses três conceitos para elaborar o conceito de etnia, que é o que a gente tem hoje em dia. Né? Então, mais uma vez, o Livro dos Espíritos muito adiantado em relação à época que a gente vive. Né? E para terminar, Kardec pergunta: pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? E os Espíritos respondem: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Ou seja, subjetivemos sem fantasiarmos. Né? Uma coisa é você subjetivar, outra coisa é você fantasiar. Então, o que acontece? Nós somos todos da mesma essência. Nós fomos criados iguais e o nosso destino é o mesmo. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, mas todos nós vamos chegar no mesmo patamar, que é, entre aspas, né, a perfeição, ainda que relativa, porque a perfeição absoluta é só Deus. Né? Todos nós atingiremos graus de consciência através do nosso esforço, do nosso livre-arbítrio, em várias, inúmeras reencarnações, tantas quantas forem necessárias para a gente conseguir ter esse grau de conhecimento e de sentir, de sentimento, para realmente entendermos dentro de nós essa questão número 54. Então, de minha parte é só. Fiquem à vontade.